Gente, bora falar de Memphis Depay? Você que não é inscrito, não perca tempo, tá? Se inscreve e desce o dedo no like, porque nós temos as nuances da negociação do contrato do Memphis Depay. A gente sabia que o valor era muito alto, mas o custo para o clube extrapolou e muito o valor vazado na época pela imprensa, né? Só os pagamentos fixos, livres de impostos, pelo Memphis Depay, o neerlandês vai receber 82 milhões de reais. O valor que pode chegar a 116 caso das metas, enfim. Multa rescisória, o Corinthians teria a obrigação de aceitar propostas de outros clubes por Depay nos seguintes valores: 150 milhões de brasileiros e 10 milhões de euros, 62 milhões para um clube do exterior. Aí 20% ficaria com o jogador e 50%... no caso, né, o 50% de uma venda para o exterior, ou seja, o Corinthians perderia ainda mais dinheiro. Bora para os detalhes do contrato, as nuances. Luvas, 25,2 milhões de reais. Salário, 28,35 milhões. Direito de imagem, mesmo valor. Relacionado em 70% dos jogos, 24 e 25, mais 6 milhões e 300. 30 gols ou assistências no biênio, tá? Não é só no ano, não. No biênio. 6 milhões e 300 mil reais. Relacionado em 70% dos jogos, 25 e 26. Mais 6 milhões e 300. 30 gols, assistências, 25 e 26. 6 milhões e 300. Título, 4,2 milhões. Entrar na seleção do Brasileirão, 4,72 milhões. Total, 116 milhões de reais. Sendo bem honesto, cara, eu acho que o que mais me preocupou aqui... É claro que o Corinthians tem uma dívida gigantesca e não sei como vai pagar essa questão do contrato, mas o que mais me preocupou, sem sombra de dúvidas, é a obrigação do Corinthians de aceitar uma proposta caso uma equipe do futebol internacional venha com uma proposta de 10 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória. A gente acabou de falar de uma negociação de um zagueiro do Palmeiras de 30 milhões de euros, certo? Sim. 30 milhões de euros. Estamos falando do Depay, que é o cara que decide jogo. Com todo respeito ao Vitor Reis, para mim o Depay decide jogo. É aquilo que a gente estava falando. Por que jogadores do meio campo para frente são mais caros? Porque decidem jogos. Não que o zagueiro não tenha importância, mas quem decide é meio campo para frente e goleiro, na minha concepção. Então o Corinthians corre o risco de perder, depois de ter pagado todo esse monte de dinheiro, ou metade desse dinheiro, porque a gente sabe quando vai chegar uma proposta, mas deve chegar porque ele está comendo a bola. O Corinthians pode perder o jogador por apenas 10 milhões de euros. Eu acho que isso é o grande problema de tudo isso. Porque assim, Enio, eu vou ser bem sincero, se o Corinthians tiver uma ação de marketing interessante, você consegue trabalhar em cima desse jogador e consegue fazer com que esse dinheiro seja revertido. Eu lembro quando o Ibrahimovic foi contratado pelo Manchester United, o valor era altíssimo, o Manchester não tinha aquele dinheiro, questionaram ele falou assim, fica tranquilo que o Ibra vai vender camisa e vai pagar o valor. Ele falava em terceira pessoa, Ibrahimovic, diferente, né? Todo narigudo é diferente, pro bom sentido, é verdade. E aí o que aconteceu? Vendeu camiseta, reinou, fez tudo o que tinha que fazer e o time do Manchester United saiu no azul naquela negociação. Então acho que o Corinthians tinha condições, ou tem condições de sair no azul, se tratando desses valores, por mais astronômicos que sejam, porque é um cara que rende e que representa dentro de campo e que vende. Vamos falar a verdade? A gente sabe que ele vende. Fazendo um trabalho de marketing, vende. Agora, 10 milhões com obrigação, 10 milhões de euros. Chegou a propósito de 10 milhões de euros. É obrigação vender este atleta? Aí é um tiro no pé gigantesco. 50% para ele e 50% para a equipe. Uma vergonha. 5 milhões hoje pro Corinthians, primeiro, porque não é nada para nenhum clube, né? Sim. E ainda mais numa negociação de um jogador que é fundamental para a equipe, né? E outra, o PSV já deu declarações dizendo que gostaria de vê-lo de volta vestindo a camisa da equipe que o revelou pro futebol. Ou seja, o PSV não é burro. Os caras com certeza vão esperar mais um pouquinho da temporada, ver que o cara tá deitando, que o cara não tá se machucando direto, a proposta deve chegar. O que a gente tem que torcer é para que o MC Rariel consiga convencer o Depay a ficar no Corinthians. Porque o Rariel e o Depay, os caras estão numa união, né, truta? Tá ligado? Rariel, salvar nós, meu parceiro. Mas sabe que amigos, negócios à parte. Não, né? mas eu vou falar pra você que, mano, o neozelandês, holandês aí, ele tá gostando de ficar no Brasil. Ele tá curtindo a ideia do Brasil. É o holandês mais brasileiro que já teve. Chupa Sidorf. Mas não é difícil, né? Hã? Gostar de ficar no Brasil É difícil, gostoso, né? O Brasil é demais, você é louco. Diferente. Imagina, o cara ele tá chegando lá na quebrada, lá os caras estão tratando ele como Deus. E tem que tratar mesmo, porque o Memphis é diferente. Agora, esse contrato aqui, eu vou falar pra você, hein?
tem que tomar cuidado, isso aqui é uma bagunça, hein? E outra, a gente tá falando sobre transparência, alguém da direção do Corinthians, eu não sei, cara, é difícil, eu não consigo entender. O Augusto Melo, ele vê o tanto de pancada que ele recebe com essas notícias vazadas, e eu não vejo ele vindo a público para dar um posicionamento a respeito disso. Não precisa vir toda semana, irmão, porque toda semana eu sei que tem uma bomba para você. Mas, pô, vem de vez em quando, faz um balanço, fala pra gente que é verdade, que não é, põe as claras o que tá acontecendo. É porque o torcedor fica, mano, a ver navios, cara. O torcedor do Corinthians tá aí desesperado. Meu pai, nossa senhora, já tá velho, não dá pra ficar passando tão nervoso. Tá só o bagaço, coitado. E aí, toda vez que tem uma notícia, ele fica mais bagaço ainda. Aí é difícil. Ajuda o meu pai, pô. E lembrando que o Corinthians vai começar o Campeonato Paulista na quinta-feira contra a equipe do Bragantino. Aí, né, lá em Bragança Paulista, no Nabia Bichedi, glorioso Marcelo Stefani, um dos grandes estádios do interior de São Paulo. Inclusive, o Bragantino vai reformar inteiro, né? Tá construindo uma outra sede do nada, do zero, que depois vai ficar pra prefeitura, inclusive lá em Bragança. Dá pra dizer que o Corinthians já é pra começar com o pé direito esse Campeonato Paulista, né? Cara, eu vou te falar que é um jogo... Vai contar com o Garro e o Bidon. Meu irmão, é um jogo difícil, cara. Eu não acho que é um jogo fácil, não. Pra mim, dos jogos dos times grandes, é o mais difícil. O Bragantino, eu sei que terminou em baixa, mas o Seabra é um cara que é velho conhecido do Bragantino, conseguiu salvar a equipe do rebaixamento. O Bragantino fez contratações, mais uma vez, contratações interessantes, se tratando de futebol sul-americano, jogadores jovens com potencial. E eu acho que esse Bragantino pode incomodar o Corinthians sim, cara. O Corinthians terminou em alta, é fato. O Corinthians é favorito para esse compromisso, mas não acho que é 100% garantido os 3 pontos, não.